suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. Sal da terra, luz do mundo. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa segunda lição. Estaremos abordando essa temática que é de grande relevância para o povo de Deus. Queremos dizer a todos que o tema desta segunda lição que abordaremos é sobre sal da terra e luz do mundo. Queremos pedir aos irmãos que estão sendo abençoados com estas mini aulas que vocês podem divulgar, vocês podem compartilhar a mesma para abençoar outras vidas. E você também pode se inscrever no canal da CPAD para ser abençoado com conteúdos riquíssimos de homens de Deus e com uma teologia salutar e edificante através das Sagradas Escrituras. Nós temos as nossas lições lançadas pela CPAD e o nosso livro de apoio que você pode adquirir em uma das nossas lojas. O tema da nossa lição é Sal da Terra e Luz do Mundo. Textual diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e o verso 14. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Portanto, estaremos estudando esse assunto em nome de Jesus. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração quando estudamos a questão é que faz parte dele aquilo que nós preconizamos, que nós falamos a partir de Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Ou seja, Jesus falou da essência, Jesus falou das qualidades, Jesus falou daquilo que os seus seguidores, eles deveriam ser, em essência, ok? A partir desse momento, você começa a entender que o cristão, ele vai delinear, ele vai evidenciar as qualidades realmente de que é um filho de Deus. Ou seja, que ele anda conforme a política dos céus. E por que isso é interessante, pastor Aziel? Porque quando você passa a ler o que se prossegue depois de São Mateus, capítulo 5, 1 a 11, até o verso 12, você agora tem o reflexo das qualidades, das obras, ou seja, daquilo que é espiritual dos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Então, quando nós atentamos para esse texto bíblico de São Mateus, há que se dizer algo muito importante aqui. O cristão aqui é declarado realmente o que ele deve ser nesta terra: sal e luz. Mas é importante também você, querido professor, querido aluno, atentar para um aspecto muito relevante que Jesus salientou, que Jesus deixou claro, deixou íncito nesta passagem bíblica. Jesus, ele fala aos seus novos discípulos que aqueles que iriam viver a política do céu deveriam ser luz e sal neste mundo pecaminoso. Preste bem atenção, não há um ensino de Cristo sobre a ênfase monástica, do cristão viver reclusado, do cristão viver isolado, do cristão fugir da sociedade pecaminosa. Não. A ideia de Cristo é que cada seguidor seu seja sal e luz neste mundo. Talvez você, como cristão, diga assim: como viver e como expressar meus valores em um mundo podre, em um mundo contaminado pelo pecado, em uma sociedade maléfica que se afasta de Deus constantemente? Ora, é aqui que nós podemos analisar o grande efeito do ensino de Jesus na vida dos seus seguidores e o impacto que eles podem causar em uma sociedade descomprometida com Deus. Aliás,
Se homens maléficos causam impacto com os seus ensinos, com os seus saberes, com as suas ciências em um mundo distante de Deus, então, qual é o valor, qual é o impacto que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode causar nesta sociedade? Está claro aqui. Jesus disse assim: vocês são sal e luz para estarem neste mundo pecaminoso. Quando nós lemos a palavra do Senhor em João 17,15, Jesus foi bem categórico. Ele disse assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo. Ouçam bem, eu não os peço que os tire do mundo. Ou seja, a missão da igreja é estar no mundo. Esse mundo corrupto, esse mundo pecaminoso, esse mundo cheio de maldade, ele só pode ser impactado através da minha vida e da sua vida, daqueles que possuem as beatitudes de Deus dentro do seu ser. Vem uma coisa interessante. Olha, Jesus ele ensinou sobre a importância, bem-aventurado os mansos, os humildes, os que choram, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. E você pode até interpelar: como pode pessoas humildes, os que choram, os que são pacificadores, impactar uma sociedade perversa, uma sociedade contaminada pelo pecado? Aí é que está a diferença. A Bíblia diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus. Então você, querido professor, há de falar na sala de aula, dando ênfase aos seus alunos, que nós podemos causar impacto em meio a essa sociedade sem temer um mundo mau e maléfico, porque o Evangelho de Cristo está em nossa vida. Interessante, queridos, que o apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro que nós podemos viver em meio a uma sociedade podre. Sabe por quê? Porque os ensinos de Jesus, eles estão dentro de nossas vidas. Eles já transformaram a nossa vida. Não há como sermos envenenados, contaminados, contagiados pelo estilo de vida dessa sociedade pecaminosa. O apóstolo São Paulo, em Romanos 12:2, ele deixa bem claro, a partir do verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo. A igreja pode viver nesse mundo sem perder os seus valores? Sim, porque dentro dela, do seu ser, está impregnada as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. É sobre isso que nós devemos falar e é sobre isso que você, querido professor, deve dar ênfase na sala de aula. Portanto, o cristão que tem o ensino de Deus em sua vida, ele não fica reagindo com medo do mundo. Está no mundo, mas o mundo não está nele. Ele não perde os valores espirituais, porque o ensino de Jesus é mais forte dentro do seu interior, ok? Então, nós podemos analisar que essa nossa lição, ela traz essa realidade para nós que somos servos de Deus. E quando nós lemos São Mateus, vamos analisar aqui essa passagem bíblica de São Mateus, capítulo 5. Acompanhe comigo, nos diz assim, São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Esse é o verso 13. Observe que ele diz, rimes esteto halas tegeis. O interessante aqui é que Jesus ele não está dizendo vocês serão, vocês possivelmente podem ser. A frase é categórica, é objetiva, é direta. Ele diz, vocês são o sal da terra. Não há aqui um aspecto hipotético. Ele é bem direto. Vocês são o sal da terra. E quando nós falamos sobre essa palavra sal, que no texto é neutro, é o halas, sal, na concepção de Strong, tem 4 definições. Primeiramente, o sal, ele pode servir como um alimento ou um condimento para o alimento.
o sal, ele também pode ser útil no seu aspecto simbólico. O sal, ele também tem um aspecto simbólico de produzir algo agradável. Quando a gente lê Colossenses 4:6, Paulo diz: seja a vossa palavra temperada com sal. Então perceba que o sal aqui está falando de uma palavra sábia, de uma palavra prudente. No seu aspecto histórico, o sal apontava também para aquilo que era de comunhão, na aliança firmada entre as pessoas. Isso por quê? Porque o sal, ele tem o seu sentido de preservar e também de dar sabor. Daí, carrega o seu aspecto de fidelidade. Ou seja, o sal não deixa a comida, o alimento, entrar em estado de putrefação. O sal não deixa que os alimentos sejam contaminados pelos vermes. Daí a importância de se atentar para essa questão. O sal, ele dá sabor, o sal, ele preserva, o sal, ele é visto como um tempero. Então, nessas conotações, nós percebemos que o sal, ele é remédio, à luz de Ezequiel 16:4, o sal é tempero, à luz de Jó, capítulo 6, versículo 6, e o sal, ele também é um conservante. Então, você pode observar, querido irmão, que no nosso livro de apoio nós exploramos as diversas características do sal. Estamos aqui apontando algumas, mas essa é a primeira questão da palavra sal, que nós estamos dando essa definição à luz da lição. A segunda coisa é sobre a importância do sal nos alimentos. Nós podemos analisar, como já dito antes, que o sal, ele conserva o alimento, o sal, ele dá sabor no alimento e o sal, ele traz qualidade para temperar o alimento. Daí a importância de se atentar para essa particularidade. Mas é necessário você analisar que o sal, quando ele é introduzido no alimento, ele dá o sabor, mas ele não aparece. O que se especifica aí a humildade do sal. Há muitas lições nessa metáfora do sal que é apresentado nesta lição. Mas também nós podemos analisar que o sal aqui, ele é apontado como o aspecto metafórico na vida do cristão, ou seja, simbólico. Quando é aplicado ao cristão, Jesus deixa bem claro que o cristão que tem o sal na sua vida, ele tanto é conservado para que o pecado e o mal não lhe domine, como também ele pode ajudar a coibir e a preservar uma sociedade dominada pelo pecado. Isso é muito interessante. Atentar para o cristão como sal é algo fenomenal, que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então você, querido irmão, você, querido professor, deve dar ênfase a essa importância do sal. Quando nós atentamos para o aspecto histórico da parte dos orientais, nós podemos analisar que o sal, tanto para a vida do povo de Deus, como também para as sociedades antigas, o sal sempre teve o seu grande valor e o seu papel a desempenhar para o bem da humanidade. Nunca a humanidade viveu sem o sal. Nós já falamos também do sal no seu aspecto histórico, que apontava para a fidelidade. Quando alguém fazia um pacto de comunhão ou unidade, dava-se a celebração em comendo uma parte de sal, para falar que aquele pacto, aquele acordo, havia sido selado naquela fidelidade. Pois o sal expressa também fidelidade. Então, você pode observar que Jesus deu ênfase ao sal, comparando o cristão ao mesmo, devido aos seus grandes poderes, como, por exemplo, até medicinal, ok? O sal, biblicamente, ele estava presente nos sacrifícios do Velho Testamento. Daí se pode observar a relevância desse alimento, desse condimento para a comida e também no seu aspecto espiritual para a vida do cristão. O segundo ponto fala sobre a luz ilumina lugares em trevas.
Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. A palavra luz, dentro da ciência, ela tem diversas conotações. E ainda hoje a ciência se debate muito sobre a questão da luz. Mas de modo simplório, nós podemos dizer que a luz, na verdade, é uma claridade que difunde corpos celestes. A palavra grega para luz é phos, quer dizer aquilo que é emitido por uma lâmpada, por uma vela e assim por diante. Mas o mais importante aqui é que a palavra luz, ela aponta no seu aspecto metafórico para a claridade, inclusive para a santidade. Quando nós lemos a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, versículo 5, é dito: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então perceba que a palavra luz aqui, ela está falando de pureza, de claridade, de santidade, inclusive de perfeição. Não foi à toa que Jesus nos comparou como a luz, ok? Mas há uma lição pedagógica muito forte que você, querido professor, deve dizer na sala de aula. Você tem o sal, que ele dá o sabor, mas se esconde na comida. Já a luz é diferente. A luz não é para ser escondida, a luz é para ser vista, ok? O que você tem aqui? Você tem uma dosagem de Cristo que expressa equilíbrio. Você não pode ser de mais e nem também de menos. Já observaram esse aspecto pedagógico que você pode falar na sala de aula? A tua santidade não pode ser extremada. A tua santidade não pode ser apagada. O cristão é luz, pode brilhar. Mas esse brilhar do cristão não é o brilhar firmado no eu, no egocentrismo. Não é o brilhar querendo se apresentar. O brilhar é querendo que Cristo seja visto na sua vida para ser glorificado pela sociedade. O Martin Lloyd-Jones, ele diz que quando se fala sobre esse brilho, isso acontece de modo humilde na vida do cristão, porque primeiramente ele é sal. E o sal tem o seu sabor, causa seu impacto nos alimentos e na comida, mas ele não aparece. Primeiro você tem que ser sal, depois você tem que ser luz. Ou seja, nesse particular, quando Salomão diz que não é para ser nem demasiadamente santo demais, isso fala prontamente para nós. Eu tenho que ser ortodoxo na medida. Eu tenho que ser liberal, não para o mal, mas liberal para o bem, liberal para praticar as boas obras. Então você tem essa lição pedagógica nessas figuras, tanto no sal como também na luz. Então, aqui você tem primeiramente a definição do que seja a luz. No livro de apoio da CPAD você tem uma definição tanto no campo da física, como também no campo bíblico e teológico. A luz, no aspecto teológico, ela aponta para o Deus Todo-Poderoso. Ok? E quando Jesus fala do cristão como luz, na verdade aqui ele está falando dessa qualidade do cristão desempenhar o caráter de Cristo, não de modo excêntrico, não querendo ufanar-se, gloriar-se, mas exaltar o Cristo vivo que está dentro da sua vida. O apóstolo São Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, você tem aí o cristão como luz, ele é apontado como aquele que, na verdade, desenvolve de modo claro a sua essência em Cristo Jesus, fazendo isso porque ele já sabe que atua silenciosamente como sal. Você deve falar isso. Você tem aqui também a luz em lugares inadequados. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que a luz deve ser colocada no velador. É como se fosse um castiçal, para que todos na casa vejam. Qual é a lição pedagógica aqui? Você só pode brilhar lá fora se você tiver bom relacionamento com os de dentro, ok? Querido professor, querido aluno, não há como cristão você brilhar lá fora, ser sal influente lá fora, sem que primeiro você não esteja bem com os seus familiares, com os domésticos da fé. Não adianta querer ser sal lá fora se você primeiro não for sal e não for luz dentro da sua própria comunidade de salvo.
É isso que nós podemos analisar. E, por fim, nós podemos dizer que, como sal e luz, você deve influenciar. Eu vou finalizar citando mais uma vez Martin Lloyd-Jones. Ele diz que muitos cristãos, na atualidade, querem influenciar com um discurso político, querem influenciar com um discurso filosófico. Na verdade, nós podemos participar da vida política, porque nós somos cidadãos, nós podemos participar de outras atividades sociais, só que esse não é o foco primeiro da igreja. O foco primeiro do salvo, o foco primeiro do cristão é expressar a Cristo, é viver a Cristo. Um discurso bonito pode influenciar, um discurso bonito pode chamar a atenção, mas um viver de santo vai mudar a vida de um pecador. Imagine um funcionário em uma empresa, imagine um professor na sala de aula, dominado pelos ensinos de Cristo. Ele vai influenciar muito mais do que o seu discurso. Quem lembra muito bem isso é o nosso grande Tertuliano, que falava da admiração dos não crentes pela vida exemplar que a igreja primitiva vivia. Portanto, querido professor, querido aluno, dê ênfase sobre a importância de sermos sal e luz em uma sociedade descomprometida e podre pelo pecado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.